Era uma noite fria de inverno carioca, e dentro do vestiário do Maracanã, um homem chorava. Não chorava sozinho. Ao seu lado, atletas profissionais, homens feitos de músculo e suor, também derramavam lágrimas diante das câmeras. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, colocava o cargo à disposição com a voz embargada. O volante Túlio, entre soluços, pedia algo impensável: que a própria torcida não comparecesse mais aos jogos. Aquela cena, transmitida ao vivo para milhões de brasileiros em 24 de fevereiro de 2008, parecia o fim de uma era. Mas, na verdade, era apenas o começo de algo muito maior. Algo que ninguém naquele vestiário poderia imaginar. Uma provocação que atravessaria gerações, que seria pintada em bandeiras, cantada em estádios rotados e que se transformaria no símbolo de uma rivalidade sem volta. Como uma simples derrota no futebol pode se transformar em um fantasma eterno? Como lágrimas de frustração podem virar combustível para uma das maiores zoações da história do futebol brasileiro? 3 dias antes daquela coletiva devastadora, o Flamengo havia arrancado o título da Taça Guanabara das mãos do Botafogo nos minutos finais. Wellington Paulista tinha aberto o placar para o alvinegro e a taça parecia encaminhada. Mas o futebol, esse jogo cruel e imprevisível, reservava uma reviravolta amarga. Aos 14 minutos do segundo tempo, um pênalti polêmico mudou tudo. Ferreiro agarrou Fábio Luciano dentro da área e o juiz Marcelo de Lima Henrique não hesitou. Foi quando a tensão explodiu. Souza, volante do Flamengo, correu para buscar a bola na rede de Castilho com uma fúria que transbordava das veias. A confusão foi inevitável. Empurrões, gritos, jogadores se amontoando. No meio do caos, Souza e Zé Carlos foram expulsos, mas o estrago maior estava por vir. Aos 46 minutos, quando o Botafogo já sonhava com os pênaltis, Diego Tardelli enterrou a bola no fundo das redes. Gol do Flamengo. Título do Flamengo. Desespero do Botafogo. As câmeras captaram tudo. O silêncio sepulcral dos jogadores alvinegros, as mãos no rosto, a sensação de que algo havia sido roubado, arrancado, destruído. A coletiva de imprensa que se seguiu não foi apenas uma declaração pós-jogo. Foi um espetáculo de dor exposta, de vulnerabilidade crua. Bebeto de Freitas, cercado por seus atletas, não conseguiu conter as lágrimas. Sua voz tremia ao anunciar que colocava o cargo à disposição. Túlio, um dos símbolos da resistência alvinegra, foi além. Pediu que os torcedores não fossem mais aos jogos do Campeonato Carioca. Era uma rendição pública, uma bandeira branca hasteada diante dos rivais e do país inteiro. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas lágrimas seriam congeladas no tempo, transformadas em combustível para uma das maiores provocações da história do futebol brasileiro. O choro que deveria ser esquecido se tornaria imortal. Do outro lado da cidade, nas arquibancadas rubro-negras, a criatividade fervia. A torcida do Botafogo tinha uma música, Ninguém Cala, que ecoava orgulhosa pelo Nilton Santos. Era um hino de resistência, de paixão que não se calava. Mas agora, depois daquela cena de choro coletivo, aquela mesma música seria sequestrada, reescrita, transformada em arma. Um professor de jiu-jitsu chamado Daniel Ortegas, integrante da raça rubro-negra, teve a ideia. A paródia nascia simples, direta, devastadora. E ninguém cala esse chororô. Ele sabia que tinha ouro nas mãos. Procurou Lula da Raça, um dos líderes da torcida organizada, e insistiu. Aquela música precisava ser cantada no Maracanã. Lula ouviu, sorriu, mas não prometeu nada. Até que chegou o dia 27 de fevereiro de 2008, jogo do Flamengo contra o Cienciano pela Libertadores. Antes da bola rolar, no esquenta da torcida, Lula resolveu testar. Levantou a voz e puxou os primeiros versos da paródia. A resposta foi imediata, visceral. As arquibancadas explodiram. Durante o jogo, já à frente da massa rubro-negra, Lula não hesitou novamente. Entoou com força total. E ninguém cala esse chororô. Daniel Ortegas está ao lado, vendo sua criação ganhar vida própria. O Maracanã inteiro vibrou em uníssono. Uma onda sonora que parecia não ter fim. A arquibancada virou um tsunami, Lula recordaria anos depois. Mas o momento definitivo ainda estava por vir. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Souza recebeu a bola, finalizou
e estufou as redes. Gol do Flamengo. Título do Flamengo. Exespero do Botafogo. As câmeras captaram tudo. O silêncio sepulcral dos jogadores alvinegros, as mãos no rosto, a sensação de que algo havia sido roubado, arrancado, destruído. Se essa história está te prendendo, aproveita para curtir e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias incríveis do futebol. Mas de onde veio realmente aquela música que seria transformada em pesadelo botafoguense? A resposta nos leva muito além do Rio de Janeiro. Atravessa o Atlântico e chega a um pequeno clube português que poucos conhecem. A história da música que se tornaria o Chororó começa em um lugar improvável, distante das luzes do Maracanã e da paixão carioca. Entre 2004 e 2005, em Portugal, uma torcida organizada chamada Outras Tough Boys criou um cântico para apoiar o Futebol Clube do Marco, um time fundado em 1927 que disputava a segunda divisão portuguesa. Era uma canção simples, nascida nas arquibancadas modestas de um clube que lutava pela sobrevivência. Os Tough Boys não imaginavam que aquelas notas, aqueles versos cantados com fervor em estádios semi-vazios, cruzariam oceanos e se transformariam em um dos fenômenos mais marcantes do futebol brasileiro. O Marco nunca chegou à primeira divisão, foi extinto em 2008, renasceu como SAF em 2009 com o nome Marco 09, mas jamais alcançou a elite do futebol português. A música, porém, tinha vida própria e estava apenas começando sua jornada. Em 2006, a melodia saltou das divisões inferiores para um dos gigantes de Portugal. Os Super Dragões, torcida organizada do Porto, ouviram o canto dos Tough Boys e criaram sua própria versão. Ninguém cala este nosso amor. Era uma declaração de amor incondicional ao clube, cantada com a força de milhares de gargantas no Estádio do Dragão. A música ganhava grandeza, alcance, potência. E então, através de uma janela recém-aberta para o mundo chamada YouTube, aquele canto português atravessou o Atlântico. Leonardo Pereira, torcedor do Botafogo, descobriu a versão dos Super Dragões navegando pela internet. Ficou fascinado. Adaptou a letra para o clube alvinegro e Ninguém Cala nasceu nas arquibancadas brasileiras como um hino de resistência botafoguense. Era a terceira versão da mesma canção, agora enraizada no futebol carioca. Mas o destino reservava uma última e cruel reviravolta. Daniel Ortegas, professor de jiu-jitsu e rubro-negro fanático, transformaria aquele hino alvinegro em sua própria ruína. A quarta versão da música seria a definitiva, a que ficaria para sempre na memória coletiva, e não seria cantada pelo Botafogo. O Chororô entrou para o folclore, virou bandeira pendurada nas arquibancadas, virou grito de guerra, virou símbolo de uma provocação sem prazo de validade. Mas não parou em Sousa. A comemoração ganhou vida própria, repetida por outros jogadores em momentos decisivos, sempre contra o mesmo rival, sempre reabrindo a mesma ferida. Em 2013, nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo goleou o Botafogo por 4-0. Hernani Brocador fez 3 gols naquela noite. No segundo, não resistiu, levou as mãos ao rosto e repetiu o gesto. O Maracanã explodiu. A música ecoou novamente. O pesadelo botafoguense se renovava. 5 anos depois, em 2018, foi a vez de um garoto prodígio que ainda começava a mostrar seu talento ao mundo. Vinícius Júnior, na semifinal da Taça Guanabara, fez o Chororô na vitória por 3-1. Era jovem, irreverente, e sabia exatamente o peso daquele gesto. A provocação passava de geração em geração, transmitida como um legado rubro-negro. O ano de 2019 trouxe 2 novos capítulos dessa saga interminável. No primeiro turno do Brasileirão, Gabigol, já ídolo absoluto da nação rubro-negra, marcou na vitória por 3-2 e fez o gesto. Não era apenas uma comemoração, era um recado. No retorno, outra vitória sobre o Botafogo, desta vez por 1-0 no Engenhão. Lincoln, autor do gol salvador, também levou as mãos ao rosto. A casa do rival, invadida pela provocação mais dolorosa. Os botafoguenses viam seu próprio estádio se transformar em palco da zombaria eterna. Mas o capítulo mais recente, e talvez o mais cruel, aconteceu em 2023. Campeonato Brasileiro.
Vitória do Flamengo por 2-1 no Engenhão. Bruno Henrique marcou e, sem pensar duas vezes, fez o chororô. A reação foi devastadora. O Botafogo entrou em crise profunda. E então, como se o tempo voltasse 15 anos, a história se repetiu com precisão assustadora. O treinador botafoguense pediu demissão na coletiva de imprensa, reeditando a cena traumática de 2008. O ciclo se fechava. A ferida se reabria. O pesadelo continuava vivo. De um pequeno clube português que nunca chegou à elite, passando pelos Super Dragões do Porto, chegando às arquibancadas do Botafogo e sendo sequestrada pela criatividade rubro-negra, a música percorreu um caminho impossível de ser previsto. 4 versões, 4 países, dezenas de jogadores, milhões de vozes. Mas apenas uma ficou marcada para sempre. O chororô não é apenas uma comemoração. É um monumento construído com lágrimas alheias. Um fantasma que assombra cada clássico, cada vitória, cada derrota. É a prova de que no futebol, às vezes, um momento de dor pode se transformar em combustível eterno para a provocação. As lágrimas de Bebeto de Freitas e Túlio naquela noite de fevereiro de 2008 foram congeladas no tempo, transformadas em gestos, músicas, bandeiras. E o Botafogo, por mais que tente, nunca conseguiu apagar aquela memória. Porque no futebol brasileiro, algumas derrotas não terminam quando o apito final soa. Algumas derrotas duram para sempre. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários qual foi o chororô mais marcante para você. E não esquece de compartilhar essa história com aquele amigo que precisa conhecer a origem dessa provocação. Saudações rubro-negras e, como dizem nas arquibancadas, ninguém cala esse chororô.